Vocês estão preparados, pessoal? Eu quero pedir, aliás, eu quero dar uma informação para vocês, um auxílio. Verifique agora se o seu celular está no silencioso. Faça isso neste momento. Eu sempre digo que o celular, ele sempre toca na hora que não pode tocar, é ou não é verdade? É engraçado que a gente sempre se previne, quando a gente se descuida, ele toca. Confirma lá e aposta, ele está. Mas está mesmo, dá uma conferida, né? Porque ele pode atrapalhar você ou atrapalhar o irmão do lado, se ele tocar na hora, principalmente aqueles que têm aqueles toque alto, aí ele tira você, ele vai atrapalhar você, no momento que você mais precisa, ele vai tocar, amém? Cuide dele para ele não cair no chão também, tirar a atenção do irmão que está do seu lado. Celular não pode cair, amém, pessoal? Porque se cair é caro, né? Pode quebrar. Segure ele firme aí. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma mensagem para transmitir para você, e é de suma importância que nada te distraia, amém, pessoal? Esse é o momento em que Deus vai falar no seu coração, e é um momento importante, é um momento onde Deus vai se comunicar conosco. Eu vou trazer uma mensagem aqui no coletivo, mas enquanto eu estiver pregando, o Espírito Santo vai usar essa palavra para falar com cada um de maneira diferente. Então por isso que é importante a gente ficar firme na palavra, firme neste momento. Não vai demorar muito, 2 horas terminam, tudo bem? Apóstolo, vai me dar uma mijadeira agora? Não vai dar não, irmão, está repreendido em nome de Jesus, amém? Imagina que você pegou agora um carro e vai daqui para São Paulo, vai ficar pelo menos 1 hora sentadinho e vai ficar tudo tranquilo, amém? Tudo bem, queridos? Estou brincando, obviamente que se você precisar, fique à vontade, mas nesse momento, que nada possa te atrapalhar, amém, gente? Veja só, quem já ouviu falar aqui em Bruce Lee? Quem já ouviu falar em Bruce Lee? Os homens quase todos, né? As mulheres não sabem quem é Bruce Lee? Quem já ouviu falar em Bruce Lee? Bruce Lee foi um grande mestre das artes marciais, um grande mestre do Kung Fu, e o Bruce Lee, ele tinha um discípulo, e esse discípulo chegou para ele e disse assim: Bruce Lee, eu quero aprender todos os seus segredos, você me ensina? E o Bruce Lee falou: vou te ensinar. Então aquele discípulo estava disposto, entre aspas, a aprender. Pelo menos ele foi até o Bruce Lee e disse: me ensina tudo. E o Bruce Lee, toda hora que ia falar com o discípulo, imagina que o discípulo é o Rauan, toda hora que o Bruce Lee ia falar alguma coisa para o discípulo, o que o discípulo fazia? Interrompia o Bruce Lee e falava, mas... e o Bruce Lee então parava. Passava um outro dia, o Bruce Lee chegava para o discípulo e ia passar algum ensinamento para ele. Antes de concluir o que ele tinha para falar, o discípulo interrompia o Bruce Lee. Quando ele era interrompido, o Bruce Lee desviava e não ensinava o que precisava ensinar. E isso foi durante muito tempo. Toda vez que o Bruce Lee ia falar com o discípulo para ensinar o segredo, porque ele não queria aprender os segredos, ele não queria aprender o que o Bruce Lee tinha, o que ele tinha que fazer? Aprender. Mas toda vez que ele ia ser ensinado, ele tinha um mais, ou ele interrompia, ele não deixava o Bruce Lee concluir. Até que chegou o momento, o Bruce Lee deu para ele uma taça, como essa, segura a taça. E o Bruce Lee pegou uma outra taça, como essa. E o Bruce Lee falou assim, vem cá, Rauan, vem aqui. O Bruce Lee falou assim, ó, todo o segredo que eu tenho está aqui. Todo o segredo que eu possuo está aqui, disse para o discípulo. E eu quero agora passar todo esse segredo para você. Mas não tem espaço. Eu não consigo passar o que eu tenho para você. Por que eu não consigo passar o que eu tenho para você? Porque eu vim até você cheio. O que você tem que fazer, meu discípulo? Jogar fora. Então faça isso. Se esvazie. Agora ele vem até Bruce Lee e Bruce Lee fala assim, agora você tem espaço para que tudo que eu tenho passe a ser seu. Estão me compreendendo, pessoal? Coloca lá, pode pôr, não tem problema cair aí, depois a gente limpa. Queridos, assim é muitas pessoas diante de Deus. Obrigado, Rauan. Assim são muitas pessoas diante de Deus. Eles precisam aprender a chegar diante de Deus como vasilhas vazias.
Se você não chega diante de Deus vazio de si mesmo, ainda que Deus tenha muita coisa para te oferecer, Ele não consegue. Meu irmão, Bruce Lee era assim, eu sou assim. Quando eu estou falando com alguém sobre algo que eu tenho experiência, mas a pessoa está questionando, eu paro. Toda vez que, é claro, se eu tenho experiência, ela vem me questionar, ou querer aprender sobre Deus, ou aprender como fazer as coisas na obra de Deus, e toda vez que eu vou falar, ela atropela o que eu estou falando, eu desvio o assunto. Eu falo de outra coisa, eu não ensino para ela. Por quê? Porque quando ela atropela, ela não está pronta para aprender. E se eu insistir em ficar falando com ela, eu só vou perder tempo, porque ela não está como uma vasilha vazia. Quem não se apresenta a Deus como vasilhas vazias, não pode ser cheio. E quem são as vasilhas que não estão vazias? Aquelas que sempre têm um mais. Já conversou com pessoa que você dá orientação para ela, ela tem um mais, ela tem um questionamento, ela nunca pondera. Peraí, talvez eu não esteja entendendo, deixa eu digerir isso, mas ela, ansiosa, ela responde antes de ponderar aqueles ensinamentos, ou talvez por falta de humildade, rebate para não dar o braço a torcer que precisava aprender, passa-se os dias, ela vem fazendo aquilo que ela rebateu, falta de humildade. Ninguém, meu irmão, cresce no mundo espiritual se for dessa forma. Lá no Velho Testamento nós temos uma passagem de uma viúva que chegou até o profeta dizendo: olha, os credores estão aí e eles querem levar meu filho para pagar a dívida. E o profeta disse assim para ela: o que é que você tem na sua casa? Ela falou: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu tenho uma botija de azeite. E aí o profeta diz assim para ela: traz aqui o azeite, mas traga também vasilhas. E aquela mulher, ela saiu pedindo vasilhas emprestadas para todas as vizinhanças, e ela trouxe muitas vasilhas vazias. Quando ela trouxe vasilhas vazias para o profeta despejou o azeite, e a palavra de Deus diz que aquela mulher teve muitos azeites, ao ponto de vender e fazer dinheiro com aquelas vasilhas de azeite, pagar a dívida e ainda viver daquelas vasilhas que tinham sido cheias de azeite. Meu irmão, quem chega vazio diante de Deus, recebe a prosperidade de Deus. Quem chega cheio de si, cheio de saber, cheio de mais, cheio de muita coisa, Deus fica impossibilitado de encher essa vida. Quantos chegaram aqui vazio diante de Deus? Tem gente que está tímido em dizer isso. Você não tem certeza? Uma pergunta: quantos chegaram vazios aqui diante de Deus? Para se encher de Deus. Se não está vazio, se esvazie de si mesmo. Porque assim como Bruce Lee, eu sou, imagina Deus. Se você está diante de Deus cheio de reserva, cheio de defesa, sabe o que isso mostra? Que você não crê, porque a Bíblia diz que o amor tudo crê. Se você não crê porque você não ama verdadeiramente. Quem ama confia, acredita, ele se rende. Amém, pessoal? Então hoje aqui eu quero falar com vocês, se vocês estão vazios, vocês vão receber isso no coração. Se você está vazio, Deus vai dar a você esse entendimento e você vai sair daqui explodindo. Amém, pessoal? Você vai sair daqui cheio de Deus, cheio da unção de Deus, porque eu vou falar aqui, apesar de eu pregar muito sobre isso, eu quero aqui falar com você quem você é em Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio 26, nós vamos ler o versículo 8 ao versículo 11. Versículo 8 ao versículo 11. Versículo 8 ao versículo 11. Se alguém quiser procurar na sua Bíblia, fique à vontade. Versículo 8 ao 11. Ou você pode acompanhar pelos monitores. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte. De quem Deus está falando? Do povo de... Alô, deixa eles lá, ouve o apóstolo aqui. De quem que Deus está falando? Do povo de Israel.
O Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Digam glória a Deus. Ele nos conduziu a este lugar e nos entregou esta terra, terra onde mana leite e mel. Então veja só, o Senhor fez o povo de Israel sair do Egito. Coloca a versão ARC, por favor. O Senhor fez o povo de Israel sair do Egito. Egito, terra de escravidão. Digam comigo, terra de escravidão. O Senhor fez o povo hebreu, o povo de Israel, sair do Egito, da terra de escravidão. O escravo, meu irmão, você sabia que ele não tem direito nem uma morte digna? Os escravos antigamente, eles não podiam ser sepultados em cemitérios. Os escravos, eles não tinham liberdade, nem tinha direito, melhor dizendo, a nem de um sepultamento digno. Um escravo, quando morria, tinha que ser sepultado dentro da sua casa. Eles não podiam ser sepultados. E qual era a casa de um escravo? A senzala, o calabouço. Era ali o lugar que ele era sepultado. E todos que estavam com eles tinham que viver com a amargura e com a tristeza diária de saber que o seu ente querido estava debaixo dos seus pés. Então o povo de Israel, ele saiu da escravidão. Deus libertou eles da escravidão. Bota de novo o versículo 8, por favor. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Então Deus tira o povo de Israel da escravidão e leva eles a uma terra prometida, uma terra que Deus havia prometido, terra de prosperidade. Digam glória a Deus. Só que quando nós estudamos essa história, nós vemos que Deus, apesar de ter tirado eles da escravidão, a mentalidade de escravos eles ainda possuíam. Mas o fato é que Deus tirou eles. O fato é que Deus os libertou e conduziu eles para uma terra de prosperidade. Vão recebendo no teu espírito que Deus vai trazer revelação. Continua o versículo 10, por favor. Nós vamos até o 11. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porá perante o Senhor teu Deus e te inclinará perante o Senhor teu Deus. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti, a tua casa, tu e os levitas e os estrangeiros que está no meio de ti. Então Deus libertou o seu povo, abençoou o seu povo, e todos aqueles que estavam com o seu povo saíram da miséria, da escravidão e foram para uma terra prometida. Quando eles chegaram lá, eles reconheceram isso, fizeram uma oferta ao Senhor, entregaram as primícias, eles revelaram a gratidão que eles tinham a Deus por Deus ter tirado eles do Egito. Agora, o que eu quero que você entenda? Deus também te tirou do Egito. Deus também te tirou da escravidão. Amém, pessoal? Agora este povo, guarde isso, que você vai entender. Este povo agora, numa nação abençoada, uma terra que mana leite e mel, começou a prosperar, a engrandecer. Só que entenda uma coisa, quando ele começou a crescer, a prosperar, a engrandecer, a enriquecer, o que começou a acontecer? Começou a despertar em outras nações a inveja dele, a inveja por ele estar prosperando. E outras nações começaram a ter medo do povo de Israel. Estão me compreendendo, pessoal? E aí, um certo rei, vou resumir por causa do tempo, um certo rei chamado Balaque, ele quando viu o povo de Israel prosperando, engrandecendo, ele ficou com medo. Ele pensou, se esse povo vier contra nós, eles estão muito prósperos, muito fortes, muito numerosos, eles vão nos destruir. Só que Balaque, meu irmão, ele sabia que existia um profeta de Deus, que se chamava Balaão, que se chamou Balaão, e esse profeta, meu irmão, tudo que ele declarava acontecia. Balaque então pensou, eu sei o que eu vou fazer.
Como o povo de Deus, que era escravo, foi abençoado por Deus, está prosperando, está crescendo, Deus é com eles e eles podem nos destruir, eu já sei. Eu vou falar com Balaão, para que Balaão venha dar uma profecia contra este povo, e esse povo pare de prosperar, pare de engrandecer-se. O que Balaque fez? Foi até Balaão e tentou persuadir Balaão, um profeta de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Essa história está lá em Números 22, do capítulo 22 ao capítulo 24. Não vai dar para a gente ler. Eu quero apenas ler para você o Números 22. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 20. Mas o fato é que Balaão, então, era um profeta que tudo que ele falava, Deus fazia. Amém, pessoal? Vocês estão comigo, sim ou não? Balaque, então, imaginou, se eu falar com ele, persuadir ele, comprar ele, para ele amaldiçoar o povo de Deus, quando ele amaldiçoar, Deus vai fazer, porque tudo que ele fala, Deus faz. E o Balaque, então, investiu em Balaão. Ele foi tentar comprar o profeta. Vamos para o versículo 9, vamos ler um pouquinho essa história. Diz assim a palavra de Deus: e veio Deus a Balaão. Balaque foi a Balaão, pediu para que ele amaldiçoasse, e Deus veio a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Deus não sabia? Sabia. Mas ele queria a confissão de Balaão, era o profeta dele. Deus falou: quem são esses homens que estão contigo, Balaão? Versículo 10. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo... Continua, querida. Eis que o povo que saiu do Egito abriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porque bendito és. Então pega a visão. Deus chega para Balaão e pergunta: Balaão, quem está com você? E o Balaão falou: Deus, quem está comigo são os enviados de Balaque, rei dos Moabitas. E ele pediu para que eu amaldiçoasse o teu povo. O que Deus falou para ele? Olha lá o que Deus disse: não irás... Ajuda a irmãzinha aí, por favor. Não irás com eles, não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo. Por quê? Porque bendito é. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Balaão, você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Então, quem era o povo de Israel? Eles eram escravos, apesar de ainda continuarem com a mentalidade de escravos, eles foram levados para uma terra que mana leite e mel. Os filhos de Israel entraram nessa terra. Eu estou aqui resumindo a história, que o que eu quero é levar você à revelação. Eles então entraram na terra prometida, começaram a crescer, a ficar numerosos. Balaque teve medo deles e chamou o profeta e diz: amaldiçoa eles. E o Balaão, ele não podia fazer nada sem pedir a Deus. Por quê? Porque Deus era o seu Senhor, ele era profeta de Deus. E Deus vem a ele e pergunta: quem está com você? Quem é que está com você? E ele diz: olha, são os mensageiros de Balaque que pediu para eu amaldiçoar. Deus falou: você não pode amaldiçoar quem eu abençoei, eles são benditos. Alguém pode dar glória a Deus? Em outras palavras, Deus estava dizendo: Balaão, você não consegue fazer feitiço contra quem é abençoado. O feitiço não vai pegar no meu povo, a maldição não vai alcançar o meu povo. Amém, pessoal? Mas ele insistiu, meu irmão. Olha lá no versículo, agora no versículo 20. Vamos continuar aqui, depois a gente pula o versículo. Pode continuar. Versículo 13. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco.
E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em me vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisas pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fique essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Resumindo para você, meu irmão, trazendo você a entender, quando Balaão recusa, e os mensageiros chegam a Balaque e dizem: olha, Balaão recusou, o Balaque não se contentou. O Balaque diz assim: volta lá para ele, e diz assim: o que ele quer para fazer o que eu estou mandando? Quanto que ele quer para amaldiçoar o povo de Israel? Fala para ele pedir o que ele quiser, que eu vou pagar. E quando os mensageiros voltaram para Balaão e disseram: olha, Balaque mandou eu falar para você que ele dá o que você quiser para que você amaldiçoe o povo de Israel. Balaão diz: olha, ainda que ele me desse uma casa de ouro, uma casa cheia de prata, eu não poderei amaldiçoar esse povo. Diga assim comigo: ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Alguém aqui é povo de Deus? Meu irmão, mas mesmo assim Balaão tentou ver se Deus não abriu uma brecha. Amém, pessoal? Mesmo assim o Balaão falou assim: tá, eu não posso fazer isso, mas fica aqui essa noite, porque eu vou falar com ele. Em outras palavras, quem sabe Deus abre uma exceção e permita que eu amaldiçoe o povo dele. Estão compreendendo, pessoal? É exatamente aqui, olha lá. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Deus já tinha dito um dia. O que Deus disse? Você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Diga comigo: não tem como amaldiçoar quem foi abençoado. Repita dando consciência a isso. Diga: ninguém pode amaldiçoar quem foi abençoado. Tem alguém aqui que foi abençoado? Ninguém pode te amaldiçoar. Aí eu preciso fazer uma observação. Mas tem crente fazendo campanha de quebra de maldição. Mas tem crente fazendo corrente para quebrar a maldição. Mas tem crente fazendo guerra espiritual. Ei, meu irmão, o que é verdade? São as batalhas espirituais, quebra de maldição, ou o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus declara que não dá para amaldiçoar quem foi abençoado. Então eu não tenho que guerrear nada, eu já sou abençoado. Não tem guerra, eu já venci essa guerra. Eu já sou abençoado, não tem como ninguém me amaldiçoar. Eu vou fazer uma consagração para a maldição não me pegar, porque tem pessoas com olho gordo, com inveja, pessoas que lançou palavra de maldição. Pode fazer o que quiser, nem profeta de Deus consegue amaldiçoar quem foi abençoado. Nem homem de Deus consegue fazer isso. Diga comigo: ninguém pode me amaldiçoar, porque eu sou abençoado. Diga: não vale nenhuma maldição contra a minha vida. Amém, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você pegue na sua mão, agora que está na mão, que você vai dar um pulo e diga assim: eu sou abençoado.
Amém, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar: quem é você? Você vai dar um pulo para cima com toda a fé e vai dizer: eu sou um abençoado do Senhor. Amém? Quem é você, igreja? Eu acho que você... Eu só acho que vocês precisam dar mais realidade a isso. Apóstolo, eu estou com dor na coluna, dor na perna. Você crê que você é abençoado? Então dá um pulo e acredita nisso. Amém, pessoal? Quem são vocês? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Meu irmão, nenhum profeta, um homem de Deus, pôde lançar uma palavra contra o povo de Deus. Não tem como. Tem gente que diz: o pastor lá amaldiçoou. Sabe por que pega a maldição? Porque a pessoa não sabe quem ele é. Fizeram macumba para mim, apóstolo. Sabe por que pega? Porque a pessoa não sabe quem é. Fizeram um trabalho para acabar com a minha família. Sabe por que pegou? Porque não sabe quem é. Mas não tem trabalho do mal? Tem. Mas contra o povo de Deus, Deus está dizendo: Balaão, não vai, porque ninguém pode amaldiçoar quem eu abençoei. Ninguém consegue amaldiçoar quem eu disse que é bendito. Amém, pessoal? Vocês são benditos do Senhor. Aplauda bem forte o seu Deus. Versículo 19, de novo: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia fará o que eu te disser. Preste atenção. Olha como Deus é lindo. Deixa eu te contar o que aconteceu. O Balaão começa a insistir. Amém? Deus já havia falado, já ou não? Já. Sim ou não? Mas o Balaão, quando viu o dinheiro, pede o que quiser. Estão conseguindo compreender? Pede o que quiser. Quando o Balaão viu a chance de ficar rico, milionário, ele tentou: Deus, eu acho que o Senhor quer me abençoar. Estão me compreendendo? Acho que é bênção do Senhor. Estou tanto tempo esperando pela essa prosperidade. Fique aqui que eu vou falar com Deus ainda essa noite. E aí Deus respondeu para ele: já que você insiste, vai lá, mas lá você vai falar o que eu mandar. Amém? Segura aí. Diga para o seu irmão, diga: segura aí, irmão. Diga: segura. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se. Diga comigo: a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado em sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Quem passou a ser adversário do profeta? O anjo do Senhor. Quando alguém insiste em amaldiçoar quem é de Deus, os anjos do Senhor guerreiam contra. Quando alguém insiste em amaldiçoar quem é de Deus, o mundo espiritual vem ao seu favor. Amém, pessoal? Você tem que saber quem você é, meu irmão, e se apoderar dessa verdade. Digam glória a Deus. Versículo 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão
pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Diga assim comigo: Deus começou a trabalhar. Amém, pessoal? Agora vamos pular, por questão de tempo, lá para o capítulo 23 e no versículo 23. Balaão começou a insistir. O barulho da chuva está muito, mas vocês estão me ouvindo? O Balaão começou a insistir, o anjo veio contra, o anjo começou a tentar impedir. Óbvio que ele não fez mais, porque Deus tinha algo para fazer a hora que chegasse lá. Amém, pessoal? Resumindo, Balaão chegou até lá. Diga assim: tem gente que é teimosa. Quando ela coloca na cabeça que vai destruir alguém, ela vai todo o tempo querendo isso. Ela insiste nisso. Diga: mas eu não preciso ter medo, porque Deus é o meu favor. Amém? Eu estou falando de você, eu estou falando do povo de Israel. Quem aqui é filho de Abraão? Quem aqui? Abraão é seu pai? A Bíblia não diz que o Abraão é pai da fé? A Bíblia nos diz que Jesus foi para a cruz e morreu para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Diga: eu sou o novo Israel. Diga: eu sou o novo Israel. Amém, pessoal? Então essa palavra se estende para você hoje. Amém? Continuando, o Balaão continuou, meu irmão. Chegou lá. Olha o que Deus fala. Pois o Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus. E Deus fala assim para Balaão: pois contra Jacó é Israel. Amém? Amém, pessoal? Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Amém? Pois contra Jacó não vale encantamento. Diga assim: não tem trabalhos, macumbas, feitiços. Contra Jacó não pega. Continua: nem adivinhação contra Israel. Amém, pessoal? Não tem feitiço que pega no povo de Deus. Diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. De glória a Deus. Meu irmão, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus, quando Balaão chega diante do povo, Deus fala assim: olha, contra o meu povo não vale feitiço, contra o meu povo não tem encantamento, contra o meu povo nada pega, porque grandes coisas eu tenho feito por eles. Digam glória a Deus. Diga assim: eu sou abençoado do Senhor. Abra sua Bíblia comigo agora em Efésios capítulo 3, no versículo 3. Diz assim, Efésios 3, versículo 3, nós vamos ler até o versículo 8. Como me foi este mistério manifesto pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós somos os gentios, que somos co-herdeiros, amém? Do qual fui feito ministro,
pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Versículo 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, diga, entre nós, dizendo, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Digam glória a Deus. Em suma, da mesma forma que Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus tirou você do mundo. Da mesma forma que Deus deu ao povo de Israel Canaã e a terra prometida, Deus também te promete a vida com Deus. Você é herdeiro de Deus. Então, o paralelo que acontece aqui, e da mesma forma que não pode se amaldiçoar Israel, não pode se amaldiçoar a sua vida. Agora você tem que se apoderar disso. Romanos 8:31, a gente encerra aqui. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Leiam comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou perguntar e você vai responder, amém? Se Deus é por nós, vamos dar aquele pulo bem alto e vamos dizer isso, amém? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, aplaudam bem forte ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Continue em pé em nome de Jesus. Contra a sua vida não vale encantamento, amém? Contra a tua vida não vale feitiço. Da mesma forma que Deus libertou o povo de Israel, Ele libertou a nós. Da mesma forma que Deus tem a terra prometida para Israel, Deus tem a vida abundante prometida a nós. É a nossa terra prometida, amém, pessoal? Nós vamos orar agora como filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Ore agora como filho de Deus. Se sobre a sua vida existe alguma maldição, você vai recusar isso e vai dizer: na minha vida não vale encantamento, amém? Diga: na minha vida não vale encantamento. Diga assim: ninguém, nada pode amaldiçoar o que é bendito do Senhor. Diga: eu sou bendito do Senhor. Feche os